estreia tá em dia, hein, galera? Vai começar agora o Papo de Garagem. O papo para quem ama acelerar, viajar, manutenção, para quem gosta de moto, de carro. O Papo de Garagem é uma série de conteúdos com pessoas incríveis aqui no perfil da Castrol. Acompanha agora. Fala, galera da Castrol. Aqui quem tá falando é Raquel Stein. Bora fazer um papo super legal hoje, Papo de Garagem, uma série de vídeos sobre o que a gente mais ama nesse mundo, que é a motoca. Daqui a pouco eu me apresento para vocês, mas agora vamos conversar com dois convidados super feras, o China e o Pablo, e eles vão se apresentar aqui para vocês. China, vamos começar por você. De onde vem essa paixão por motos? E dois, quando foi a sua primeira troca de óleo? Qual moto e quando foi? Bom, eu acho que nasce assim, né? Pelo que eu tenho analisado no mercado, que eu fico dando aula e atendendo clientes ali, a gente vê desde criança que já se direciona às motos e parte oficina, essas coisas assim, e outras que pouco se interessam. Talvez mais para o futuro crie algum interesse, mas eu fui um dos que nasceu errado. Se qualquer tipo de veículo tivesse alguma moto, eu desde criança interesse assim em moto. A parte mecânica veio por curiosidade de como funciona, e apesar do meu pai ser dentista, ele é muito mão ativa, vamos chamar, né? Então, os carros de casa ele sempre trocava os freios, trocava óleo, tudo. Então, desde pequeno eu estava nesse mundinho aí de bagunça. Você via ele trocar um canal e aí você achava que podia trocar um óleo. Por que não? Faz sentido. Aí eu tinha um vigilante da rua que tinha uma CG bolinha, aquelas 70 para 80, e nela foi minha primeira experiência, que eu já via meu pai trocando do carro, ajudava ele, mas como eu gostava muito mais de moto, daí eu ficava mais interessado na motinha do vídeo. Foi nela primeiro. Muito legal. E você, Pablo, quando veio essa paixão e qual foi a sua primeira viagem com uma moto? Boa, o China falou que no começo errado, na verdade eu sou um desses também, mas não é que é errado, acho que é certo. Eu comecei também desde pequeno, com 8 anos, ganhei minha primeira motinha, uma mini moto, pra andar no condomínio lá com meus pais, e nunca mais deixei de ter moto. Sempre gostei de moto, carro, sinal aí, 24 rodas, 2 rodas, sempre fui viciado de revista, meu irmão mais velho também gostava muito, mas sempre foi uma paixão do moleque, criança, assim, nunca fui pro lado profissional. Comecei a estudar engenharia com o sonho de trabalhar em montadora, sempre tive essa vontade, mas minha mãe falou, medicina tem de oficina, né, tem engenharia de pipa, e aí eu comecei na revista de moto com 20 anos de idade, a revista Motociclismo, onde eu conheci vários pilotos, muitas pessoas, e dali que eu me profissionalizei. Então, comecei exatamente há 20 anos a trabalhar com piloto de teste, guia de viagem, piloto de pilotagem, comecei a competir, ter 2 títulos brasileiros, enfim, de 20 anos pra cá eu comecei nesse mundo da moto de uma forma mais profissional, mais ficado desde o começo lá da criança, e meu filho estava na barriga da minha esposa e já ganhou uma motinha também. Eu acho que dá pra esse caminho também. Eu acho que o problema tá nos pais, né, na verdade. Começa aí. O outro decidiu trocar óleo do coração. Você decidiu andar de moto e papai te deu moto. Você dando moto do filho. A gente tenta levar pro bom caminho, bom caminho, vai dar certo. E sua primeira viagem foi quando? Nossa, primeira viagem de moto, provavelmente, eu lembro que tinha uma XLR 125. Corajoso. Com 18 Todo anos. mundo quer um Bela, né? Não, a moto inquebrável, ela funcionava até quebrada. Mas sei lá, fui pra praia, assim, com os 18 anos, né? Então não tinha pra ir tapão. Mas, assim, profissionalmente, normalmente era revista de moto, assim, pegando viagens mais longas, dirigi carro de força também, em sul na Europa, assim, como trabalhando pra empresa, assim. Mas eu acho que a primeira, lá de 8 anos, em algum lugar perto de São Paulo, assim. Eu fui no Conturnão, né? Não tinha roupa de moto na época, aquela coisa bem capacete. Era o meu capacete frio, lente lá, aquela roupinha bem mais ou menos, o Conturno e vai. Ó, que dinheiro. Nossa, vocês pelo menos tinham capacete. A minha primeira moto, eu juntei toda a minha mesada, eu tinha 15 anos. E aí, eu ia fazer 15 anos, eu falei, mãe, eu quero uma moto. Aí minha mãe, não. Eu falei, tá bom, então me dá um computador. Ela, sim. Eu falei, mas talvez eu não quero um computador. Ela, não, mas eu vou te dar um computador. Deixei ela lá para no computador, peguei minha mesada e comprei uma Sandal. Lembra? Primeira moto, uma Sandal. Mas eu comprei ela toda cacarecada, não tinha capacete, não tinha nada. Saía acelerando, eu morava no Engenho do Mato. Lá era andar de chinelo, bermuda, ir pra praia sem capacete, vida louca. Quando eu cheguei em casa, o menino deu uma ligação todo mundo se apaixonou minha moto. Eu ia lá de madrugada, pegava a moto de volta, daí não teve mais volta, não.
Ao contrário, minha mãe enfermeira, ela achava que eu ia dar muito, chegar em casa quebrada. Ela falou, não, você não vai fazer isso, mas não deu jeito. Meus pais também falaram, se você tiver uma moto em São Paulo, né, que eu ainda andei no bairro, coisa filho, moleque, 18 anos, falou, se tiver moto em São Paulo, você vai sair de casa. E vou sair de casa. Ali foi um medo se falasse meus pais assim. Mas depois de um tempo, a moto saiu daqui do bairro. Imagina, eu morava lá em São Paulo, estudava no Marfez, lá no centro. E aí fui de moto e não demorava nada, assim, meia hora. E a minha mãe começou a perceber o quanto a moto ajuda no nosso dia a dia, né? Seja uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda. E aí depois ela falou assim, vai de moto, é melhor. Ela começou a me incentivar a dar de moto. Aí meu irmão mais velho começou a andar de moto, o mais novo também. Porque realmente a moto é o veículo mais inteligente do mundo. Eu falo, ela é rápido, prático, econômico, não polui, quer dizer, Ocupa espaço. bacana. É diferente do triciclo, que eu sempre falo, esse triciclo ele junta o pior do mundo. Você pega tranco, você pega chuva, ele junta o pior do carro, o pior da moto, mas tem gente que ama, desculpa a galera que gosta de triciclo. Mas uma coisa que eu queria saber de vocês, a gente já falou aqui da primeira moto, da primeira experiência, vocês já se apresentaram, mas eu já queria falar logo de perrengue, que a galera gosta de saber de perrengue. Vou começar falando de um perrengue que eu tive, tá? A minha grande viagem pelo Brasil, onde eu fiquei 4 meses viajando sozinha, eu nunca tinha trocado um pneu na minha vida, mas eu estava sozinha. E aí eu estava no meio da estrada pro Maranhão, daqui a pouco eu só escuto um barulho, pá, a moto começa a andar de lado, eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Segurei a moto no braço, me vi com umas chaves que eu nunca tinha visto na minha vida, uma borracha que era a câmara de ar, e eu sentei, chorei, sorte que tinha Wi-Fi, joguei no tope, falei, vou trocar o pneu e a câmara de ar da moto, né? Ótimo, tinha câmera de ar, Chico. A bola quer ver, né? Eu entrei na General Osório e falei, qual é a lista de itens para se viajar? Eu saí, uma delas era a câmera de ar e essas ferramentas para trocar, eu não sabia o que fazer, mas enfim. Levei umas 4 horas, eu consegui trocar o pneu. Esse foi um dos meus maiores perrengues iniciais da minha aventura grande sobre 2 rodas. Maior perrengue que você já passou. Só um. Em 2, 3. O podcast eu tenho 1 hora, por favor, tá? São muitos. Então, Não, é o primeiro que vem na tua cabeça, um grande perrengue. A pior situação na oficina é quando você começa a focar muito num problema e não consegue enxergar o problema que é do teu lado. Então já inúmeras vezes a gente fica horas e horas tentando resolver, e é o que eu recomendo até quando a gente está em treinamento com os alunos, se você não consegue definir, se afasta da moto. Você só vai ficar dando martelada no mesmo ponto. Então, eu, por exemplo, sou fumante, eu largo a moto, fumo um cigarro, quando eu volto para a moto, você fala, não é possível que eu não tenha visto, né? Então é o tipo de perrengue que a gente tem na parte profissional, que dá para driblar e deixar de ser um perrengue. Você pode levar isso para sua workshop de bom Também. mas a gente vai ser um fato de garagem. Não, vou ter que chamar outra pessoa, você sair, eu Grande perrengue. Eu acho que uma história que eu sempre conto, em 2017, eu pegando um tour Adriático, eu estava como guia, e aí logo no primeiro dia, um cliente passou reto em uma curva lá e bateu uma 1.200 e deu uma arrebentada na moto. Ele estava no meio da Croácia, no meio do nada. E, cara, e agora, né? Aí eu fui ver a moto, pedal de câmbio quebrado, não o pedal, quebrou o eixo, né? Onde ele fixa ali, ele quebrou a pontinha do eixo, moto toda detonada, tudo começando, já 3 dias pela frente. Cheguei lá e falei, bom, vamos lá, né? Primeiro eu dei minha moto pro cliente, o cliente não se machucou. Cara, o que eu fiz? Eu peguei um alicate de pressão, encaixei no que sobrou do eixo, o tie-up, da braçadeira flat, fixei aqui no banco da moto e eu tocava a marcha, empurrava pro dedão, o alicate e subia na moto. Não façam isso em casa. É que a gente fala, o guia de viagem é um exército de homem só, tem mecânico, psicólogo, guia, deixa um pouco de tudo, enfermeiro. Não pode parar. E aí eu falei, vai do eixo, não tem onde eu arrumar um eixo, uma coisa que eu trocar um pedal de câmbio, depois eu arrumar um eixo. Só que tava longe de tudo. Cara, isso aqui, a gambiarra foi tão boa que eu fiz 3.000 quilômetros no tour inteiro fazendo isso. Eu trocava de marcha, puxava a braçadeira plástica e reduzia com o dedão. Como era uma 1.200, a moto tinha muito torque. Eu não conseguia andar em quarta. Vai embora, né? O tempo todo, terceira. Sai do farol em quarta. Nossa, a galera da customização tá ouvindo isso e tá falando, putz, tive uma ideia. A minha shopper agora vai ter troca de Suicidal. Vai.
E é isso aí, você tem que virar. Fora tem vários, tem que furar pneu no alto do passo de jama, tem que trocar pneu 4 mil de altitude. Às vezes a gente arranca a roda logo e coloca a outra para mais rápido. Nossa, passando mal na altitude. Mas diz assim, vida de guia, tá na estrada, você tem que se virar com poucas ferramentas, né? Então, é um dos cursos que nós oferecemos também, que é o planejamento de viagem e mecânica básica, né? O que você precisa levar, o que você não precisa levar. Tem gente que leva coisa demais também. Ou leva coisas que não sabem utilizar. Tem a ferramenta, ela fala, legal, mas o que eu faço com isso? Deixa eu contar isso aqui que foi muito bom. Porque então, eu me vi nessa situação com 2 ferramentas na mão que eu sabia que era para trocar a câmera. E agora? E eu sabia que eu tinha uma outra que era uma chave para eu tirar a roda. Mas eu estava com um baú de ferro. Como que eu tiro a roda se a moto vai cair? Ela não se sustenta para o alto. Cara, sabe o que tinha? Porque a energia do viajeiro é top. Olhei, afastei do problema, gostei. Olhei para o mato, tinha uma televisão quebrada no meio do mato. O teu banquinho. Qual a probabilidade? Tinha uma marca de tiro, eu não sei de onde dizer qual, não me interessa. Peguei a televisão e ela foi meu banquinho. E aí a moto não pendava para trás e eu consegui trocar a roda. Tá vendo? Pô, foi top. Bom, agora você já fez um Sertões, de ponta a ponta. Você viu o que é os Sertões. Inúmeras vezes, quando chega assim em abastecimento e tá com algum problema na moto, repare que os mecânicos começam a olhar para cerca, começam a olhar para chão, começam a olhar. Alguma coisa vai ter para te tirar dali. Já pega a caneta e o papel ou anota como der aquela diquinha top que os caras vão dar aqui para vocês. Tina, dica rápida que você acha valiosa na hora de você manter a sua moto em dia, de você pensar em manutenção. O sangue, né? O teu corpo sem sangue não vai funcionar, a tua moto sem o sangue dela. Esse cidadãozinho aqui também não vai funcionar muito bem, não. Então, primordial, número 1, manter a troca de óleo em dia. Só isso. Uma dica fundamental que você dá para o pessoal se anda de moto. Acho que para planejar uma viagem, você tem que pensar, planejar a rota, né? Onde você vai parar, quanto você vai rodar por dia, sair em grupo grande, grupo pequeno, experiência em grupo. Outro ponto é o que levar na moto, o que não levar e como levar. Tem muita gente que leva muita coisa, distribuindo a carga de forma errada, usa regular tensão. E o terceiro que muita gente negligencia é o próprio piloto. Ele arruma a moto, faz tudo certinho, mas ele não faz o check-up de saúde, ele não vai no dentista, ele não tem equipamento adequado, ele não tem a pilotagem adequada, enfim. Você trabalha esses 3 pilares, tá pronto para tudo. Eu ia falar isso. Se eu pudesse dar uma dica, e já dando uma dica, todas as vezes que eu vou subir numa moto, eu estou focada no que eu estou fazendo ali, que é andar de moto. A nossa vida depende única e exclusivamente do que a gente vai tomar de decisão ali em cima. Se a gente está ali em cima e a gente está pensando em qualquer outra questão, a gente não tem um para-choque para proteger a gente. Então, toda vez que você sobe numa moto, você tem que estar focado no que você está fazendo ali. Na manutenção, seja na viagem, na sua saúde mental. Enfim, essa para mim é a etapa 0, sabe? Pegando um gancho aí, Raquel, eu faço muita palestra de pilotagem, certo? Eu sempre falo que na moto, no carro, você tem a segurança ativa e a segurança passiva, né? Ativa é tudo que você tem de recurso para evitar um acidente, que é o ABS, controle de tração, controle de estabilidade no carro, isso que você tem de ferramentas e recursos para evitar. E a pilotagem, no caso da moto, faz parte da segurança ativa. É o quanto você domina a motocicleta. E muita gente, a gente sabe muito bem, sabe andar bem de moto, não sabe andar muito bem. E aí tem o passivo. O passivo, assim, já aconteceu um acidente. Então, no carro você tem a estrutura deformada, você tem os airbags, você tem tudo isso para te proteger. Na moto a gente não tem nada. Na moto é basicamente o nosso equipamento de proteção. Então a gente negligencia o ativo e o passivo na moto. Então a gente, primeira coisa, eu falo, pilote bem a sua moto, né? Anda com a moto em dia, com a manutenção em dia, pneu, tudo certinho para você evitar o acidente. Porque o passivo da moto ele é muito complicado, né? E se cai para o passivo, tem no mínimo um equipamento certificado, em capacete de qualidade. Então acho que a gente vê na rua o pessoal é muito negligente com a moto, né? Daí o pessoal fala, pô, a moto é perigosa. Não é que a moto é perigosa, é que você não tomou os devidos cuidados. Você precisa pilotar melhor, tá bem equipado, tá com a cabeça concentrada. Se você estiver emocionalmente abalado, seja muito feliz, muito triste, com raiva, não ande de moto. Assim, cuidado com isso, suas emoções ali na pilotagem. Tira muito a sua concentração, faz com que você corra demais, ou
ou muita gente da moto, fala, pô, moto é mais rápido, eu vou sair cada vez mais tarde. Né? Eu mesmo vim pra cá aqui pro podcast, vou de moto, eu posso sair um pouquinho mais tarde, passando na escola do meu filho. O que você faz? Você acaba correndo mais, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aí sim a moto se torna um perigo, porque você não tomou os devidos cuidados. É um pouco por aí. Erros que você já cometeu. Inúmeros. Fala, erros. Então, imagina. Moto Erros que até você já cometeu. já pegou fogo na minha frente, assim, Conta essa história pra gente. época de carburador ainda, né? Era uma sequência muito rápida, isso lá nos Estados Unidos, que tem processo por tudo, né? A moto veio para minha bancada numa situação que tinha que sair rápido, um cliente querido lá da concessionária, bancada de 4 carburadores, a hora que você começa a desconectar as mangueiras, mas incendiou na hora na minha frente, né? Mas como era pouca gasolina, foi só uma chamuscada e daí acaba o combustível. Então, Não dá pena. mas é coisa que você não tá esperando, né? Para. Uma moto acabou de pegar. Porque a gasolina não pega fogo. A gasolina em si não pega fogo. É o vapor da gasolina. Então por isso que você vê mecânico fumando, mecânico, vamos chamar assim, meio displicente com a gasolina, né? Ela não... Por isso E que a o que gente... você fez na hora? Não, o motor estava muito quente, né? Então o vapor dela entrou em combustão. Não precisou Você só fazer esperou. nada. Ninguém estava esperando essa... Não é comum. A gente estava carburando 10, 15 motos por dia ali entre 6 mecânicos, né? Tudo bancada de 4 carburadores, tanque gigante. Tirou a mangueira, vai vir gasolina. Mas foi tipo 1 em 1000. Mas é assustador, né? Um brinquedo zero na tua frente, mas pega aquele Mas fogaréu. deu certo, entregou a moto. É normal, né? Não chega nem a derreter borracha nem nada. Mas ela, o que tem de gasolina aqui. Depois você pra fez hora. umas 2 sessões de terapia, foi acalmar, mano. Poxa, Tranquilo, você era mecânico mesmo. De verdade. 4 carburadores, Verdade. Né? essa época o cara tinha que ser bom. Faz a diferença. O maior erro que aconteceu, ou um erro que cometeu que você lembra? Ó, de pilotagem de moto, sempre tem uma coisa que me marcou. Eu fui fazer um teste de pneu em Jerez, da Bristol. E eu tinha andado nessa pista um mês antes, tinha ficado uma semana lá andando. E aí tava o Casey Stoner, que era um piloto do MotoGP na época. E ele era um piloto Bristol e tal. E ele era o meio que a estrela que tava puxando o jornalista, era o jornalista. Como eu tava com a pista muito decorada ali, tinha acabado de passar uma semana. Amostradinho. Eu falei, vou colar. Confiança, né? Amostradinho. Confiança na Vou colar, cara. Aí eu lembro que eu peguei uma Ducati, acho uma 848, sei lá. Mano, vamos embora. Eu falei, vou colar. Aí o cara deu uma... Acabado de começar o evento, sabe? 8 da manhã, tá fria, pessoal chegando, tava pensando, tava tomando café da manhã. Fui um dos primeiros a entrar na pista com eles, dei uma volta. Aí falei, pô, a suspensão tá muito mole da moto. Porque quando a gente andou um tempo atrás, tinha um monte de Ela mais fumando, firme tal. ali. Tá mole, ela vai mais uma voltinha, vai. Eu freava, sentia a moto mole. Mais uma, na terceira hora que eu prendo no final de volta, já no chão. Uns 240 por hora, já não tem a moto inteira. No evento 8h30, já tinha um brasileiro, ou um argentino, né, começando aqui. Estragado ali. Já estragou tudo. Tipo, quando você me marcou, porque... Não, você chamou a atenção dele. Ele foi falar com você? O Casey Stoner? Falei, não, mal, aí assim. Tem que tomar cuidado, né? Tem que ver que dia que não tá legal. Tira um pouco a mão, né? Aí eu acho que ali foi um pouco de ansiedade pra não perder ali a puxada de um piloto estrela ali. Mas enfim, isso eu me perde um pouco, foi destruir uma moto em 3 minutos de evento. Caguei o evento inteiro. Eu vou aproveitar e vou construir um gancho no início que eu acho que vai ficar legal e vocês nem 5 minutos depois. Nada como ser um piloto amostradinho e olha essa história do Pablo que foi fenomenal. Eu fiz esse gancho pra depois eu não perder isso, tá? Boa. Cara, um erro que eu já cometi também, pensando aqui no que eu estou falando, foi o meu segundo rally, minha segunda competição. Mesma coisa. Tava confiante. A minha moto, minha Donda, top. Eu falei, eu acho que eu consigo fechar um pouco mais a curva. Eu já tô sabendo soltar a moto, sabendo derrapar a moto. Acho que se fechar mais a curva, consigo fechar mais a curva. Aí eu fechei uma também, um susto. Fechei outra, o meu susto. Falei, não, é só um susto. Só pra ficar com a adrenalina lá em cima. Nossa, eu fui fechar a terceira curva, saí com cana presa em mim até o tal, perdi a pala. E aí eu voltei e fui conversar com o Dimas, né? Dimas, na época eu tava correndo com ele. Aí ele, eu já te falei, Raquel, quando vocês estão o segundo ex, tá?
Você tem que tirar a mão. Eita. Porque o terceiro eita você vai perder. O terceiro eita você perde. E é muito isso. Você vai confiando, você vai confiando, você vai confiando. Até que você começa a tomar muito eita. Isso vai para viagem, competição, para troca. Seu limite, né? Você tem que saber o O eita limite. passou seu limite, exato. E a moto não pode brincar com o seu limite. Principais sinais, sinais básicos que indicam que está na hora de você trocar o seu óleo da sua moto. Quais são os 3 sinais básicos para você que todo mundo precisa saber? Alta cilindrada ou baixa cilindrada? Número 1 é o peso da tua mão. Então não existe esse papo de troca de óleo a tantos 1000 quilômetros, número cravado, né? Se você tá passeando só de rolezinho, estrada, você tem uma janela grande, como o Pablo falou, se você estiver mais adrenado, mais bravinho ali, a mão vai pesar, vai exigir mais. Se entrar em condições de pista, de track day ou coisa assim, é por dia. Então, tem situações que a gente vai para a pista que a gente não roda 300 km, baixa óleo. Tem gente que rodando em viagens consegue ir até 10 mil quilômetros só checando o nível dela. Mas o maior acusador da hora da troca de óleo é o pedal de transmissão. Ele começa a ganhar peso. Quando a gente usa um tipo de óleo que alivia todo esse atrito, é o que o cliente passa para mim, né? Minha embreagem e minha transmissão viram uma manteiga. Então, ótimo. Se você sentiu isso, você vai sentir que ela vai ganhar peso com o tempo. É o óleo que está indo embora. Olha só. Então, começou a ter dificuldade ali na transmissão, começou a mudar a altura de embreagem, não precisa nem olhar para o painel, vai e troca o óleo. O que mais? Descarte, muito cuidado para galera que quer fazer essa brincadeira em casa, tá? Eu comecei trocando óleo em casa, mas sendo bem educado. O descarte disso daqui, isso daqui é altamente poluente. Então a galera não vê, joga no ralo, fala, mandei pro ralo, não, foi parar lá no oceano. Então um litrinho desse aqui vai contaminar centenas de milhares de litros d'água. Então muito cuidado com o descarte. Fora isso, o que a gente não recomenda que faça em casa é porque um bujão solto pode te matar. Só isso, né? Então leva numa oficina de confiança, tem o descarte próprio, nós temos que ter documento para esse descarte do óleo que já foi usado. E fora isso, passa pela moto ali. Então, o principal alerta que você tem que ter na sua cabeça quando você está andando de moto é sentir que a mão pegou. Que ficou mais pesado. Ficou mais pesado. Não é Você sente que ela começa a ficar, você tem que fazer mais força para mudar de marcha. Tá. É o óleo que já não está funcionando tão bem. Duro, na hora de apertar, Pode trocar. pode trocar. E aí, o que mais você tem que acender o alerta das pessoas? O nível de óleo. E como que verifica o nível? A única que é mais enjoadinha é a Harley, que você mede ela no cavalete. 90% das motos você vai estar com ela em pé. Ou naquele recartilhado da varetinha, ou no visorzinho, né? Lembrando que o recartilhado da vareta, galera, e o visor, aquela janelinha que você vê, são os últimos 300 ml de óleo, não mais do que isso. Tá? Ele é o grande alerta. Porém, muita gente não se atenta a essas 2 pecinhas aí que vai te indicar que você está com problema. Pode te criar um problema. Legal. Até pegando um gancho, né? Lá a gente faz curso de pilotagem e lá a gente utiliza a Tiger 900, né? E aí, se você pegar o manual, a troca a cada 10 em quilômetros. Então, pegando uma ideia. Letras minutos. Exato, sim. Até 10, né, dependendo do uso, diminui, mas assim, imagina, ele está num curso, uma variação de temperatura absurda, né? Muito quente, baixíssima velocidade, uso severo da embreagem. Então a gente troca, imagina, a moto em 6 meses ela tem só 2 mil quilômetros, ela está andando numa pista. Só que nesses 6 meses a gente troca de óleo em tipo 4 vezes. A gente troca de óleo com o segundo máximo. Porque cozinha, né, o óleo. A moto não está sendo utilizada na condição, ela foi projetada para ser. Então, como ele disse, né, existe uma recomendação ali para uma utilização que quase não se aplica, né? Tudo perfeito, temperatura ótima, rodovia, sem forçar, beleza, 10 mil. E muita gente até roda. Mas sempre tem aquele cara que sabe mais que a gente, né? Que vai contra, que não precisa, nunca fez isso, né? Te perguntar isso. Pensando no uso do dia a dia das pessoas que estão viajando. A galera decidiu viajar, ninguém viaja com litro de óleo na boca.
Deixa longe do escape, né? Deixa lá. Deixa longe da bolsa do escape que pega fogo. Cara, a pessoa tá viajando e não baixou o nível, não tá tudo, parece que tá tudo perfeito. Qual é o momento que ela precisa virar a chavinha, ficar alerta, onde que ela tem que olhar, o que que ela tem que sentir quando ela tá viajando? A dica que a gente dá, esse pessoal muitas vezes quer economizar, que foi o que ele falou, o sangue do motor. Então, por exemplo, a troca do óleo do motor dele, entre aspas, é para 10 mil quilômetros. Aí ele falou, pô, eu troquei meu óleo faz 3 mil quilômetros, eu vou dar mais 5. Ah, dá para ir com o óleo que tá. Eu falo, gente, é um grande problema que você vai criar que você não deveria ter. Então não custa nada você trocar o óleo. Deixa sempre um... Puxa, pouquinho, bem menos do que você perdeu o motor. Mas o você começa a ter uma... Estraga a viagem. Você tá numa viagem focando no seu turismo, no seu lazer, e você tem que parar de fazer aquilo para resolver um problema na moto, para perder um dia. Não é tão fácil você achar um óleo, às vezes, de qualidade, se estiver no meio do nosso continente. Então, assim, é aquela coisa, superestima o seu... superdimensiona, né, o seu desgaste, sai com óleo com uma certa folga, a mesma coisa do pneu, transmissão. Eu acho que o pessoal é muito negligencia demais. E também, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, mas no meu dia a dia, quando eu olho o nível de óleo, não baixa. Porque o carro tá muito pouco. Quando você tá na estrada, piloto de garupa, 3 malas, 40 graus ali. na mão inteira, Vai evaporar. achar, e as pessoas não olham. Eles acham que, assim, então que eu olho, só vou olhar isso de novo na próxima revisão. Não, quando eu tenho um uso diferente do que você faz no seu dia a dia, um uso mais severo, tem que olhar bastante, que o nível baixa mesmo. Então, aqueles últimos 300 ml que começou, desaparece. E aí você a embreagem superaquece, traga o motor, pode fazer barulho. Você vê que são realidades completamente diferentes que vocês colocaram aqui, né? Eu vou colocar uma terceira, que até vou pedir para você me ajudar nessa, que é a realidade do universo de competição. No caso do universo de competição de rally, off-road, se a prova tem 5 dias, no terceiro dia tem que trocar. Dependendo, porque normalmente fica muito calor, 40 graus, a moto ferve, e justamente ela não Quando a ferve. gente vai com um piloto pra ganhar, que é aquela a galera um pouco mais pesada, é todo Eu dava todo dia. a cada tipo 500, 600 quilômetros que a gente roda ali, baixa o óleo. Por isso que eu insisto em falar, não vai pela quilometragem. Você é o dono da sua moto, como você tá usando. Tá muito bravo? Baixa o óleo. Tá calminho? Segue esses números aí, olhando o nível, sempre olhando o nível. Gente, viu? Moto é um paralelo da terapia, né? Você olha inventou a moto, você tá nervosinho, vai trocar mais óleo. Vai trocar menos, e vai cair. Poxa, eu tô com uma dúvida agora, sobre a questão do desgaste de óleo, assim, muito mais pela utilização do que pela quilometragem. Tem muitos carros que tem lá o índice de desgaste do óleo, né? Tem 79%, 30%. Ele consegue ter esse parâmetro, se o motorista tá gastando muito, acelerando muito para ter um desgaste maior ou não? Como que é aquilo? É mais difícil. Para moto é bem difícil, que o regime baixo de moto é muito mais alto que qualquer supercarro. Por isso que eu fico insistindo. Eu troco de óleo, eu nunca vejo a quilometragem que eu troquei óleo. Me dá 5 minutos e eu troco óleo. Foi o que meu professor lá fora... 5 minutos é bom demais. Eu fui, era até uma palestra da Castrol. Tá? 1 milhão de pessoas ali assistindo, acabou tudo, eu fui conversar com o engenheiro. Falei, eu tinha mania 600 na época. Falei, ó, essa é a minha moto, eu ando desse jeito. Qual é o intervalo de troca de óleo para esse perfil homem-máquina? Ele olhou para mim e disse, toda hora que você tiver $20 no bolso. Entendi. Aí que mudou muito também, né? A qualidade do óleo, né? Óleo sintético. Não, mas a máquina acompanhou também, a máquina exige mais. Antigamente a gente chegava, exatamente, né? Gasolina pior. Sim. Legal. Nesse Brasilzão de meu Deus, o que a gente tem aqui é variedade de moto. Umas mais fáceis, outras mais difíceis. Vamos ver as grandes diferenças e dificuldades, tanto na manutenção quanto na viagem para cada uma das nossas motos. Fala aí, China, qual foi a moto mais BO que você já cuidou? E, acrescentando a isso, quais são as grandes diferenças das baixas cilindradas para as altas cilindradas? Baixa cilindrada, geralmente um parafusinho, né, para drenar, fechou, colocou por cima um litrinho ali, matou a charada.
Nas altas tem muita variação. Então, galera, sempre de olho no manual. Respeita manual o máximo possível. A BMW, por exemplo, tem uma moto, uma 6 cilindros, que você tira e drena o óleo. E se você não passar pelo manual, você não vai saber que tem um segundo dreno dentro do cárter. Então você acaba lendo a quantidade que você tem que pôr, você tira metade do óleo e põe o dobro. Aí vai começar a dar uma bagunça. A Harley Davidson é um motor todo separado, né? Tem um óleo de motor, o óleo da embreagem, que eles chamam de primária, e o óleo da transmissão. Algumas ainda tem um óleo no cardan. Então, as mais motor forte, multicilindros, é bom ficar de olho no manual antes de meter a chave na moto. Qual foi a moto mais dor de cabeça que você já pegou? Para troca de óleo, por incrível que pareça, a Honda tinha uma moto que ela era muito baixa, a Shadow 600. E eles tiveram a ilustre ideia, olha, o dreno era na lateral inferior do motor. Quando você colocava ela no cavalete, não cabia a mão, não cabia a ferramenta, não cabia nada ali dentro. Então eu tenho especificamente uma chave 17 milímetros para trocar óleo de Shadow. Meu Deus, tem uma chave que você serve Para ela. Caso contrário, você tem que levantar ela, alguém tem que amarrar para fazer um sozinho, né? Eu comprei uma mini ferramenta. Qual é a chave? É uma 17 milímetros, é uma combinada desse tamanho. Alô, galera da Sheldon, parabéns, hein? Qual é a grande diferença de uma moto de baixa cilindrada para uma moto de alta cilindrada durante uma viagem e as diferenças de preparação também que precisa ser? Boa, vou até pegar um gancho nessa chave 17, falando de viagem. Porque muitas vezes você faz uma viagem, foi uma Triumph, por exemplo, e a chave para soltar a roda da frente é uma chave Allen 17. Então imagina, às vezes o cara tá viajando com a Tiger dele, vou trocar meu pneu, deu um problema, encostou numa borracharia, pode ter uma mega borracharia, pode ter uma grande loja. Ninguém tem uma Allen 17, ele é uma ferramenta comum. Então, às vezes você precisa conhecer essas particularidades e levar com você. Porque às vezes você tem que chegar na borracharia e dar a chave pro mecânico e muitas vezes não vai nem querer tirar. Então você tem que ter habilidade, né, numa viagem, para saber tirar as rodas da sua moto. Porque às vezes o borracheiro fala, eu arrumo, mas tira a roda para mim. E se você não tiver ferramenta e não tiver essa noção, é difícil. Mas agora, voltando à sua pergunta, eu acho que tirar um pouco de mito é que muita gente acha que só dá para viajar de moto grande. E isso não tem nada a ver. Eu já viajei esse mundão aí, já viajei mais de 50 países de moto. E o que a gente mais vê são motos pequenas. É o pessoal de moto de baixa cilindrada. E assim, quem quer vai, quem não quer arruma desculpa. Então dá pra pegar uma CGzinha, um scooter, uma pop e sair rodando. Obviamente, tem que entender a limitação da moto. É outro ritmo, a distância diária. Aí você estava falando aqui, a troca de óleo de uma dessas é o quê? 1000 quilômetros. Cada cidade grande tem que parar de trocar óleo, né? E só que assim, é outro ritmo, né? Diferente do pessoal de Big 3, vamos fazer 1000 por dia, tem que chegar logo no destino para poder... A moto pequena, a distância é muito menor. Né? Então, assim, durabilidade tem, resistência tem, é outro ritmo de viagem, mas dá para fazer. Eu não tenho essa de, quando eu tiver uma 1200 eu vou viajar. Isso aí tá rolando culpa para mim. E a grande diferença de quando você vai viajar com uma 1200 quando você vai viajar com uma 100? Eu acho que entender a limitação da moto, né? Você vai viajar com uma moto pequena, com garupa, carregada, você sabe que sua moto vai desempenhar 80, 100 por hora, 90, enfim. É o ritmo que a moto vai dar. Então não adianta você projetar, rodar 500 km por dia, que você não vai conseguir atingir isso de forma confortável. Então eu acho que entender a limitação da moto e sua também, porque você cansa, né? Às vezes eu falo, na mesa do bar, todo mundo vai pra Atacama. Mas no terceiro dia de viagem, rodando 800 km, você vai falar, cara, cansou agora. Pois é, mas tem mais 10 dias pela frente. Então, acho que tem que entender um pouco qual a sua limitação. Claro que uma moto pode ajudar, né, a cumprir a meta, outra um pouco mais de dificuldade, mas entendendo um pouco quem é você, que moto você vai usar e para onde você está indo, e fazer uma coisa mais tranquila, sabe? Não, entender isso é só meta, né? Tem muita gente de Big 3 que fala, vamos fazer 1000 por dia, vamos fazer o Ironman da moto. Não, o pessoal da CGD tá eu quero chegar, Chega, meu caminho, chega. O que eu queria falar com vocês agora é sobre manutenção. O que é mais importante a gente observar
A gente já falou aqui sobre o que a gente tem que ter o alerta na hora de trocar, mas durante a troca. Então, eu quero fazer a minha troca sozinha, tá? E aí não tô levando no mecânico. Quais são as suas dicas para você fazer a troca sozinha em casa? Se você tem uma moto não destinada para viagem, que eu deixo a pergunta para viagem para o Papo. Ó, eu recomendo que no mínimo você faça um curso relâmpago com teu amigo mecânico. Muita gente acha que é só meter uma chave, tirar um parafuso, fechar ele e pôr o outro. Existem pequenas vedações que a gente tem que passar por ela, limpezas. O torque é uma coisa crucial. Muita gente com medo de deixar... Torque da chave. o aperto que você vai dar. Então, com medo dele soltar sozinho, vai pro exagero. O exagero é o que estraga, não é o deixar solto. A gente pega inúmeras motos que a gente não consegue mais tirar o bujão para drenar o óleo, de tanto que apertaram. Só que a rosca desse bujão é o bloco do teu motor, que é uma peça caríssima. Então, verdade verdadeira. Troca o óleo se você estiver muito longe de uma oficina, não tiver tempo, coisa assim. Caso contrário, investe meia horinha, passa na oficina, faz tudo certinho, tudo certificado. O descarte, como a gente falou, o descarte é o mais importante, né? Que você vai, se você é ecologicamente correto, você vai colocar... Em casa, o que você vai fazer? Não tem como. Não tem como. Você vai ter que levar para alguma oficina ou algum posto. Então vai dar um 0 a 0 danado, né? Mas na realidade, o que o cidadão vai acabar fazendo? Vai mandar pro ralo. Então, por isso que a gente evita ao máximo trocar uma pastilha de freio, trocar um cabo de embreagem, coisa assim, tomando cuidado vai. O óleo tem o problema do descarte e do excesso ou o pouco aperto do parafuso, que um vai estragar o brinquedo, o outro vai te derrubar. Se cair o óleo. Né? E olhar sempre o manual da sua moto. Sempre checa o que o manual tá pedindo. Qual a sua dica para a pessoa que está viajando precisar trocar seu próprio óleo, manter a sua manutenção em dia? Eu acho que a manutenção preventiva é óbvio, né? Todo mundo vai viajar, vou preparar minha moto, planejar minha moto. Eu acho que um dos pontos que traz muito problema na viagem é a adaptação. A pessoa fala, vou viajar, então vou colocar agora um farol de milha na minha moto, que não tem, ou vou instalar um baú, que não tinha antes da viagem, e aí ele só coloca na véspera da viagem. Aí durante a viagem começa a entender que o baú é pesado demais, quebra o suporte, o farol de milha rouba a carga da bateria. Hoje tem muito LED, então as baterias são cada vez menores. Cara, isso é um ponto muito legal de você falar. Que a galera sai fazendo, não, porque eu vi na moto de fulano, é um LED XPTO. Aí não entende porque a moto teve uma pane elétrica. É adaptação. O que dá mais problema em viagem é a adaptação. A pessoa, não só na moto, às vezes a pessoa fala, vou comprar um capacete novo para viajar, uma jaqueta nova. Só que ele só descobre quando começou a viagem, tem 10 dias pela frente, aquele capacete apertando a cabeça dele. Então, tudo que você for fazer antes de uma viagem, testa antes. Né? Nunca pega a moto na concessionária de manhã e sai para viajar depois do almoço. Porque se o cara da concessionária não apertou o parafuso direito. Né? Então, sempre pega, experimenta, dá uma volta, teste o equipamento, teste o farol de milha, carrega em seu baú, vê se realmente não vai ficar muito mal distribuída a carga. Acho que esse é o maior problema. E eu acho que um outro problema muito grave, não, o problema que acontece em viagem é a pessoa subdimensionar o desgaste. Vamos pegar um exemplo de moto Big Trail. Poxa, um pneu traseiro dura 10, 12 mil quilômetros, normalmente, tá? Mas uma viagem não dura. Você pegar uma viagem para o Ushuaia, para o Atacama, 45 graus, piloto e garupa carregado, o pneu fica quadrado com 6, 7 mil. Então, às vezes a pessoa fala, meu pneu, eu troquei a 1000 quilômetros, eu vou rodar 10, não vai dar certo. Não dá certo. Então, ele vai chegar no meio da Argentina, precisa trocar um pneu, não tem, ou vai custar uma fortuna para um pneu ruim. Ou seja, ele ficou fazendo uma economia de 1.000, 2.000 quilômetros no óleo, no pneu. Muito mais. Vai gastar tempo, vai ter um problema que ele não deveria ter. Então, a gente vai viajar, deixa uma folga de quilometragem. E sempre que você precisar planejar uma troca, poxa, vou ter que trocar o óleo, vou ter que trocar o pneu, faça antes. Porque às vezes a gente vive, sei lá, numa cidade grande como São Paulo e acha que em qualquer lugar, quando você tiver Argentina no Chile, vai encostar e vai ter, né, uma pastilha de freio, vai ter não tem. Moto grande, moto prime, não tem. Então, se você não ligar numa concessionária, falar, vou passar aí no Ushuaia tal dia, vou passar em tal lugar, você tem o pneu tal, você tem a pastilha tal, então encomenda pra mim, é nesse nível. Porque, senão, quantas vezes já viu o cara desistir, cara, eu recebo um WhatsApp, eu tô amigo meu, você tá na Argentina, no Chile, não tem pneu da moto. Toda hora eu recebo isso, todo mundo me conhece, acaba me mandando mensagem, então eu falo, cara, procura um fulano de tal, mas não existe, né? Não é tão simples assim você fazer uma manutenção de uma moto grande no meio da Argentina, no meio do Chile. Quando eu tava fazendo a minha viagem pelo Brasil,
Eu tava com 16 mil. Achei que eu tenho 16 anos. 16 mil rodada. Troquei óleo? Foi embora. Menino, que é isso? Daqui a pouco eu tô sentindo que a moto... Falei, cara, Algo de errado. tenho que ver o óleo da minha moto, não vi até agora. Cara, eu parei no mecânico Zé das Couve. Ele, não, deixa eu tirar aqui. Quando ele... Ninguém. Isso é 200 ml. Amigo, era um... Não tinha nada, e quando pingava uma Coca-Cola. Falei, pai amado. Ele me filha. Você não pôs óleo? Tá botando óleo. Eu falei, tô viajando, tô de férias, curtindo o Brasil. Isso ia me dar um problemaço, que eu ia bater motor. Com Eu certeza. ia bater motor. Ia acabar a tua viagem. E ali, mais uma lição aprendida de Exato. não ter feito preventivo e ter estudado. Mas é isso, a gente acaba se preocupando com algumas coisas, tipo equipamento. Na semana de viagem, eu me montei inteira. Nunca tinha comprado tanto equipamento. Fiquei dentro de casa assim, ó, com os equipamentos, vendo TV para lacear tudo. Mas eu não parei para pensar em tudo que eu precisava aprender sobre moto, como a troca do pneu, como a troca de óleo. É uma outra grande negligência que a gente vê é a relação secundária, né? Corrente, peão, coroa. O pessoal Nossa, o não meu... leva hora de corrente. Não leva, né? O certo você não buscar todo dia. Não, a minha corrente era um negócio ali, juntei todos os vampiros e botei ali, porque tava tudo dentado. Não tinha mais, não tinha. Estourou e tudo. Então, uma relação pode durar, o China me corrige aqui, 40, 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros. Pode durar 10. Não é mesmo? Ou pode durar menos de 10 mil. Né? Ainda mais se usar em lugar assim, com um pouco Areia. de road, areia, que vai comendo. Então, assim, essa falta de... Essa negligência que eu chamo da manutenção é o que detona a sua moto. E se você fizer uma coisa preventiva, não é Vai embora. trabalho, não gasta dinheiro Não gasta dinheiro. e a coisa funciona, né? Sempre me perguntam, né? China, quando você vai viajar, quais ferramentas você leva? Para trocar o pneu só. Ah, mas o resto sai revisado, amigo. O resto sai pronto. Ah, mas e se quebrar? Pergunta para algum médico se ele anda com um desfibrilador. Não, cara, você vai morrer. Você vai ter um piripaca, mas o cara não anda com Exato, tudo isso também. Eu Pra queria manter, falar né? também com vocês sobre as diferenças, né, de lubrificantes, de óleos, porque todo mundo acha que é só óleo de motor. Grande erro. E a gente estava falando sobre isso aqui, né, que ninguém sabe, óleo de 3 litros. Então, gente, não existe só óleo de motor. Vamos lá, fala sobre os diferentes lugares de óleo. Anualmente, todo ano, indiferente se você usou a sua moto ou não. Fluido de freio, fluido de arrefecimento, fluido de suspensão, fluido de diferencial, todas as graxas de articulação de todos os rolamentos. Eu tô com 20 quilos de graxa lá que a Castrol tá trazendo agora, Spiro, sensacional. Eu tô fazendo um batalhão de testes nela, que eu usava um tipo de graxa, eu tava sabendo o comportamento, tô mudando para essa da Castrol. A gente apresenta para os clientes, os caras olham, mas tem que fazer tudo isso? Eu nunca fiz isso em 30 anos que eu ando de moto, em 20 anos que eu ando de moto, justamente por esse ponto, né? A galera enxerga o motor, mas a moto inteira depende desses produtos químicos e anualmente tem que ser trocado. Não é que tem que ser trocado, Vamos lá? vai manter. Motor que todo mundo vê, freio, radiador, suspensão, diferencial e as graxas, que são graxas diferentes para rolamento de roda, para articulação de balança, para articulação da caixa de direção. É tudo específico e com quantidade específica. 6 fluidos diferentes que você achava que era só Só o o seu motor. motor. Errou! E a maioria. Estamos em 2024 aqui, mesmo com 30 anos de CNH, muitos clientes chegam que tem que trocar óleo de suspensão. Quadro mitos e verdades que você com certeza não sabia sobre cuidados e lubrificantes na sua moto. Pode usar o óleo de carro na moto? Jamais. Jamais. E o da moto no carro? Até pode. Você tá falando, acredito. Pode completar o nível de óleo? Tem que. Sem dúvida. Pode misturar o semi com o mineral? Sim, senhora. Você tá falando, acredito.
Ele é Não tem que ter essa opinião. Mas vamos puxar um asterisco aqui nisso aí. Óleo de moto em carro, você vai estar gastando um pouco a mais, vão ter aditivos detergentes que o carro não vai usar, então vai ser um desperdício. De carro e moto não tem um órgão fiscalizando, que é o JASO. Nossas motos tudo requerem JASO MA. O óleo da Castrol, por exemplo, MA2, já está 2 gerações para frente. Mas o problema da nossa moto é a embreagem, né? Então, quando você coloca óleo de carro na embreagem, apesar do óleo estar tirando frição das partes metálicas, ele não pode tirar da cortiça do disco de embreagem. Então, óleo de carro em moto, você vai acabar ficando sem embreagem. E da moto no carro, É só vantagem, só vai gastar um pouco a mais. Dor de cabeça você pode nenhuma. fazer um coquetel. É a mesma base, né? Saiu do querido petróleo. Só foi melhorando ele com esses aditivos. Só não pode misturar junto. A gente evita porque a gente não sabe que tipo de aditivos e detergente as outras marcas usam. Posso usar outras viscosidades além da recomendada no manual? Na tua moto de rua, jamais. Aí é o manual que vai mandar. Você vai seguir SAE, API e o JASO. Vão ter essas 3 sopas de letrinha e vão te dar toda a codificação do óleo que você vai usar. O que você não precisa seguir é a marca que eles recomendam. Tá? Por exemplo, use marca X, JASO tal, API SL, não sei o que lá. A marca não interessa. O que interessa é essa sopa de letrinha que você vai ter que seguir. Quando a gente vai para uma pista, por exemplo, aí a gente começa a variar essa viscosidade para aliviar motor. Aí já é uma outra história que a gente abre o motor semanalmente, mensalmente, que é uma coisa extremamente cara. E para viagem, pode usar outras viscosidades? Olha, eu sempre uso o que o manual recomenda, sem dúvida. Acho que o mais importante é manter o nível alto, né? Como a gente tem, às vezes, uma quantidade pequena de óleo e você tem que buscar embreagem, câmbio, etc. Então, eu sempre trabalho com um visorzinho cheio lá, né? No caso da Sprite, porque essa diferença de óleo ali ajuda, né? Dá uma boa Você não acelerada. conta nem sempre a viscosidade que você tem aqui. Não, mas daí, no nosso caso, quando a gente planeja uma empresa, assim, a gente sempre tem já da funcionária, a gente faz eles concessionário e tudo. Tá, mas assim, a gente no carro de apoio leva óleo, enfim. Então a gente sempre pega o recomendado, e como ele disse, é o que o fabricante desenvolveu junto com o fabricante de óleo, não sou eu que vou achar que vou fazer alguma coisa melhor do que ele. Então eu sigo o manual à risca mesmo. Mas vamos, eu entendi o teu ponto. Vamos dizer que você chegou num posto de gasolina lá no deserto, você está com meio tanque de óleo e não tem o que está na tua moto. Dê preferência de baixar tudo e colocar tudo que tem lá, para ficar só aquela família. Isso, troca o óleo. Perfeito. Independente do que for. Agora você É tá... melhor do que eu ficar com ele na banguela. Ou ficar nessa dúvida de será que está melhorando ou piorando. Tá bom. Então esgota e troca Tira o o que óleo. tem e põe o outro certo. Boa. Agora vamos falar de polêmica. Eu gosto de fofoca da moto. Pensa uma polêmica no meio desse universo de moto, viagem, manutenção, que não vai comprometer a marca e nem ninguém. Mas uma polêmica que você acha que é legal. Por exemplo, eu vou levantar uma aqui. Tem uma galera que fala aí de umas motos que cospem óleo. Isso aí, verdade, não é? Ainda bem que gosta. Não, mas é a real. A galera sabe que eu sempre fui de moto carenada para moto fora de estrada, coisa assim mais abusiva, né? A Harley Davidson, especificamente, ela era uma moto muito problemática pelo excesso de vibração dela. Existe um termo que é vibrate loose. Tudo que vibra demais vai acabar soltando porcas e parafusos. Não tem mágica. Mas como eles patentearam por causa do lifestyle, o ronco dela, aquela barulheira que ela fazia tudo, ela acabava assim, tendo um problema de soltar muitas peças e acabar... Isso foi na década de 60, 70, tá? Hoje, com esses motores M8, quando entrou o Milwaukee a partir do 103, aí é o que a gente chama de moto japonesa já. Globalizou, né? A brincadeira é totalmente outra agora. Lembro quando eu pensava também saindo na revista. Melhorou? Melhorou? Como é que é? Não, sem brincadeira, se você andar de Harley dessas carburadas, o
quando você para no Eu tinha farol, uma 883. você não enxerga o retrovisor, você não sabe o que tá atrás de você, porque o retrovisor não dá Eu imagem. tinha uma 883. A bichinha queria sair debaixo de mim. Agora não, agora é outro mundo. Humanizou muito, né? Me fala uma polêmica bacana de viagem. Você já começou Alemão ou inglês? Nos bastidores, você já falou de uma polêmica. Ué, uma polêmica, eu tava até comentando com ele aqui, com a câmera desligada, quando eu corria de moto 2005, 2006, há muito tempo atrás, eu tinha uma Tornado, né, uma Honda Tornado, era uma 250, motor 300, aí tinha colocado uma suspensão invertida nela, que, sei lá, eu achei que ia melhorar a moto. Mas é claro, bota suspensão Não, invertida e é invertida. Pesada pra caceta, e voltei pro original, e aí eu lembro que a forma de eu endurecer a suspensão da moto, eu lembro que eu desmontava a bengala, né, a suspensão dianteira, e calçava com um monte de moeda. Que tem uma mola, né? É uma pré-carga mais, pré-carga, né? exato. E aí, sim, eu tinha que calçar, pra essa versão que é mais dura, né? Porque eu conheço supermoto. E aí eu lembro que eu pegava um monte de moeda de 50 centavos, né? Cabe ali, né, bonitinho. Seria investimento. Eu investia ali uns R$5 em cada bengala, fazia um calço de moeda e colocava um fork oil mais espesso também, né? Pra tentar fazer com que endurecesse, porque a Tornado tinha uma suspensão com curso longo e andava muito no asfalto, então eu tinha que endurecer dessa forma, R$5 em moedas de cada lado, um fork oil um pouco mais espesso. E adequa, né? E funcionou, e vai. Ó, aproveitando que o cidadão aqui falou dessa pré-carga de mola, traduzindo, o que ele tá falando? Na nossa suspensão nós temos uma força mola, que todo mundo sabe que tem uma mola lá dentro, a força hidráulica e uma força atrito que vai contra a gente, que é um tubo dentro do outro, um telescópio, né? As motos brasileiras em 100%, tá? Vou te falar de todas as marcas, todos os modelos. Eles traduziram manuais e trouxeram para cá, por exemplo. Então lá para fora, com o pavimento deles, isso, aquilo, elas estão... Eu morei 8 anos nos Estados Unidos, né? Então um fork oil que a montadora recomenda de peso 10 funciona sensacional quando você está andando no piso de shopping, que não é o caso da maioria das cidades do Brasil, inclusive São Paulo. Então, muitas das revisões, muitas que eu te digo, 99% das revisões de ciclística que eu faço, eu não sigo a recomendação desse 10W. Algumas, muito poucas para 15W e 90% eu estou pulando direto para o 20W. Foi uma das reuniões que eu tive com a galera da Castrol, que eles queriam, eles me deram duas opções. Traz o 10 ou 5 e 10, que os manuais mandam, ou traz 10, 15, eu falei, esquece de tudo, vamos trazer 10 e 20. Mas 20 nenhum manual recomenda, mas eu consigo fazer a moto melhorar, e eu tenho relato de 100% dos clientes e pilotos que eu passo moto, que ou melhorou ou baixou tempo. Eu vou pegar esse gancho então e vou te fazer uma pergunta. Polêmica do universo de competições. Isso é uma polêmica? Essa sua escolha de troca? Sim. Quer Muita dizer gente... que você arruma confusão. Ó, eu já ganhei, o último piloto que eu tava como preparador, tava vindo de motor forte com 15 ou 16 quedas. Eu mantive um motor mais fraco, eu fiz toda a parte de suspensão, passamos 2 temporadas com uma queda. Aí eu larguei esse piloto, voltou a querer ter motor, achando que o que faz a moto andar é motor, quase morreu. Foi uma sessão de quedas, assim. Cara, que incrível. Então, a escolha de você tirar a força... A moto hoje em dia já tem força que o ser humano não consegue controlar, isso é verdade. E a galera, por falta de talento, quer força. Não, você não quer força. Você quer estabilidade. Tem que jogar a força que tem no chão. 15 anos atrás, você não corria. Se você falasse aqui, é uma suspensão melhor ou 10 cavalos a mais, aquilo é Suspensão, eternamente. Falta muito mais piloto do que moto. Então, a suspensão que vai ajudar mais o piloto no motor, você vai atrapalhar o piloto. Muito. Então, Fica mais difícil ainda de Você vê andar, né? uma moto hoje mais cara, uma moto mais barata, assim, o que muda é o stack de suspensão, né? Suspensão de freio, né? E o que encarece muito a moto. Sem dúvida, a suspensão faz toda a diferença. Sem dúvida. E muita gente não troca o fluido da suspensão dianteira. Gente, a preparação da minha suspensão mudou. Sim. É outra sempre a minha mão. Mas pra você ter uma ideia, isso foi na KTM, eu tava lá na Áustria. A KTM é aquela brincadeira que eles têm, a Krapovic é deles, a Motorex é deles, é tudo subsidiário a KTM. Então, tava o palestrante da Motorex, um dos assim, óleos de competição mais violento que existe, os melhores óleos de competição que tá aí no mundo, um suíço. Eu perguntei para ele também, qual que é o intervalo de troca de óleo
nesse teu óleo mágico. Ó, eu assino 6 horas de uso. Quanto tempo que a galera não troca? 6 horas de uso no motocross, que é o mais extremo. Então, para vocês de rua, com uma KTM também, troca uma vez por ano. A cada 6 meses, você baixa esse óleo que ele vai parar de funcionar. Aí você vê galera com moto com 15 anos que nunca trocou. Meu Deus. Não, é detonado. A eficiência de suspensão é crítica. 5W40, 10W70, 30. Que sopa de números é esse? Normalmente falam pra gente que a gente precisa comprar tal número com tal letra. E fala a verdade, a maioria da gente não sabe o que significa cada uma dessas coisas. Mas o China vai explicar aqui pra vocês. Então vamos lá. É facinho de resolver. Nós vimos que nós temos um órgão aqui que vai regulamentar a parte da nossa embreagem, que é o JASO. É um órgão japonês, onde, no caso aqui, é MA2, a galera da Castrol. O API é a qualidade de lubrificação. Então, vai seguir a sequência alfabética. Hoje estamos no L, M, N. Quanto mais perto do Z, mais poder tem esse óleo. Então, vai ser API SL, SN, SN. O que mais mata de curiosidade a galera é o SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Nesse caso aqui está escrito 10W40. Antigamente não tinha esse multiviscoso. Se você perguntar para a galera mais antiga, assim, usava o óleo, o óleo 40W. Ele é puta pra você, não botou pra mim. O 30W, né? Não existia o multiviscoso. Então, esse primeiro númerozinho, 10W, por exemplo, é o motor partida a frio. Então, a gente quer um óleo mais como água, né? A viscosidade do óleo, se você olhar a viscosidade da água e eu colocar um copo de mel, o mel é muito mais viscoso, ele é mais grosso. Então, a gente... 10 é viscosidade. Do partida a 5, frio. Viscosidade, partida frio. O primeiro número acompanhado do W, o W significa winter, que é inverno em inglês. Então, o partida a frio, o que ele quer dizer? Você bateu na chave e ele está mais como uma água, ele vai fácil para os lugares distantes da bomba. Com o passar do tempo, poucos segundos, existem agora moléculas que vão ganhar corpo e esse mesmo 10 passa a ter a viscosidade 40, mais para o lado do mel, que é onde o teu motor vai estar rodando constantemente. Mas moramos também num país muito quente. Isso muda quando a gente vai para regiões como na região norte, que a gente já começa o dia com muito calor, as motos acabam rodando num calor extremo. Isso muda? Aí vai de marca para marca e chega a mudar sim. Tá? Tem muitas motos que usa recomendado 10W40, por exemplo, mas se o cara mora lá em Fortaleza, que é verão o ano inteiro, a gente já recomenda passar para o 50, que consegue aguentar mais essa temperatura feia dele dentro do motor. É o que eu uso na Trife, tá vendo? O gancho da lei na Trife eles recomendam 1040 ou 1050. Certo. 99% dos concessionários tem o 1040. E aí eu uso 50, porque eu uso muito severo, né? Baixa a velocidade. Eu sei que Rio de Janeiro teve um problema por causa de temperatura, não. Logo que a Trife chegou com essas Tiger novas, das 800 ainda, Sim. né? Que estavam recomendando o tal óleo, mas não estava dando tipo de problema. Eles só trocaram o óleo. Se colocar o 50 melhora muito, a gente vê na prática no curso, né? Porque o uso é muito severo, o óleo ganha muita temperatura, E mesmo, faz diferença. mesmo pra galera que já tá com 100 e algumas coisas mil quilômetros, vamos chamar um motor mais gasto, o recomendado é 1040, passa pro 50 que abaixa o barulho do motor. Lembrando, galera, o óleo foi feito para lubrificar, trocar calor e preencher espaços. Então, o motor barulhentão ali, mais usadinho, passa para um óleo mais grosso, ele vai cuidar desse barulho também. Agora não tem mais desculpa. Você já sabe comprar o seu próprio lubrificante, pelo amor de Deus. A gente estava falando agora, né, China, sobre histórias e causas de corrida. E não sei se você sabe, Pablo, mas a segunda vez que eu fiz um curso que eu treinei foi com você. Foi no nosso treino lá do TRX. E aí foi um curso super completo. E eu queria até que você falasse um pouco mais da presença das mulheres nos cursos que você dá.
a diferença de você instruir uma ou outra. Eu acho que isso é bem legal você me contar. Não, muito legal. Eu lembro desse dia, eu tava lá no Aras, acho que foi um off-road, né? Você lembra, viu? A gente fez off-road juntos, depois eu fiz on-road, fiz tudo, o programa legal, todo. muito bom. E é isso aí, acho, há 20 anos atrás, quando eu dava curso, era muito, muito raro ter uma mulher, muito raro. Inclusive, mulheres garupas eram difíceis de ver. Normalmente era um cara, assim, aquela coisa meio... O motociclismo ele era meio rebelde, né? Uns 20, 30 anos atrás, né? Mas hoje em dia, assim, no curso, eu diria que uns 20%, 30% dos alunos já são mulheres. E os passeios, cada vez mais, fora as garupas, que já representam 60% dos passeios, cada vez mais mulheres pilotando. Viagem internacional, ano passado, nós tivemos 2 grupos que tinham o marido e a mulher na moto, não a mulher na garupa. Então é muito legal ver a presença feminina. Hoje tem muito mais motos adequadas, moto clássica, scooter. Né? Eu saí de São Paulo, então, foi pro interior, pro litoral, outro dia fui pra Santos, que tinha de mulher de bis, é impressionante, né? É Você vai, impressionante. a bis acho que é mais vendida para mulher do que para homens. Assim. Sim. Então, assim, cada vez mais tem. E tá pegando pelo corrida de moto, era muito raro ter uma mulher também. E hoje em dia eu vejo cada vez mais, inclusive você, né? E como que é o mundo da pilotagem, da competição para mulher? Até aproveitando o gancho, fazer a pergunta para você agora. Agora eu virei entrevistada, né? Mas tudo bem. Olha, dentro do universo de competição off-road, temos mais mulheres no motocross. No motocross se encontra bastante. Tem categoria feminina, inclusive. Categoria feminina, mas ainda não suficiente para se dividir por idade de cilindrada. Da cilindrada até tem, mas por idade não. Quando você vai para o enduro, também é tudo misturado. Também você não encontra mulheres sem que você encontra. Vou dar um exemplo. O enduro de Bitpoca tinham 580 motos correndo. Eram os 5 mulheres. Sim. Mas sertões também, né? Mas eu estou falando de 580 motos. São muitas motos. E 5 mulheres. Então, assim, é um lugar que realmente ainda não tem tanta mulher ocupando, mas você encontra ainda. Quando você vai para o rally no Brasil, existem 2 mulheres recorrentes. Eu e a Moara. A Moara, que já é uma pilota extremamente experiente, inclusive a qual eu me inspiro muito, que já pilota e já compete há 30 anos. Eu estou aí há 2 anos. E somos as únicas que estamos no Brasil dentro da categoria rally. Recentemente, a gente trouxe a Janaína Souza, que já é uma pilota de história dentro do Brasil, mas ela já não corre muito no Brasil, ela corre em Portugal, para representar as mulheres do Rally de Sessões. Então, no Rally de Sessões, são 50 motos e 2 mulheres correndo, Janaína e Moara. Inclusive, Janaína estava correndo com uma Teneré 700, com uma Big Trail, que estava com lubrificante Castrol. Imagina, uma mulher correndo, a única mulher que correu de Big Trail no Rally de Sertões. Foi fenomenal ver a presença e a garra dela, a emoção dela. Então, a grande diferença não tem como a gente se enganar. Somos fisicamente mais fracos. Isso é estrutural, o físico, é biotipo. A gente não consegue mudar esse fato. Mas uma coisa a gente consegue, a nossa cabeça. Então, nós, mulheres, não perdemos em nada no quesito concentração, no quesito foco, determinação, habilidade, técnica. A gente acaba perdendo um pouco no quesito físico. Mas quando você olha para mulheres como Janaína, que tem 1,85 m carregando uma Teneré 700... Não era nem isso que eu ia falar da Moara mesmo, que você olha a menina. A Moara tem desse tamanho assim. Chama de minha porção. Né? Só que, acho que nem ela sabe, teve gente que se machucou esse ano tentando buscar ela. Que Muita gente. eu conheço os caras que não, jamais, a Moara vai lá na minha frente, jamais. A gente ouvia no rádio ali, caiu. Falei, olha lá, A gente tem onde dentro foi do parar? rally e de outras provas, né, no off-road, a gente fala que é a linha rosa. Se você tá atrás da linha rosa, amigo, a galera encarna em você. E a gente tira onda. Porque a gente sabe o que a gente representa da linha rosa. Mas enfim, sim, somos fisicamente diferentes. Mas é isso. Moara com o seu 1,60, ela é muito determinada, muito focada. Janaína com o seu 1,80 m. Eu tenho 1,58 e eu já competi de Big Trail, já competi no caso, né, no Rally, que é uma moto mais voltada para motocross, o Enduro.
Nós temos outras mulheres representando. Fui campeã brasileira ano passado, dentro do rally, sendo a única mulher. Então, assim, é um grid muito pequeno, é desafiador. Exige que a gente, às vezes, precisa fechar a cara um pouquinho, não dá pra ser tão sorrisinho, porque é um ambiente masculino. E não é fácil, não vai falar que é igual o tratamento, e não é. As pessoas estão sempre implicando, não, linha rosa, eu não posso ficar atrás dele. Por que não? O piloto vai Anda mais, Nossa, não era Meu amigo, você tem que aprender a pilotar como piloto, então você vai ficar atrás, né? Então, isso as pessoas ainda têm que aprender. Mas, enfim, eu sou muito grata das aulas que eu tive com você, porque ali, de tanta gente cair naquela caixa de areia, eu falei, eu vou andar em caixa de areia melhor que qualquer pessoa, e de big trail ou de magrela. E, cara, sou muito grata de você ter preparado muito bem o meu mecânico Lobão, que aprendeu tudo com você. E hoje ele é meu mecânico que me acompanha, minha moto, ela tá, ó, linda. E ano que vem, chefe de equipe ou piloto? Chefe de equipe não, esse ano eu sofri, viu? E é isso, eu ainda carrego hoje em dia como chefe de equipe e uma equipe que mostra em TV. A minha paixão pelo off-road foi exponencial. Há pouco tempo eu não sabia porque era competir e agora quero estar em competição. É isso aí. Bichinho mordeu. É isso, galera. Encerramos aqui o nosso papo de garagem, um papo super gostoso, onde a gente falou sobre o que a gente ama, que foi moto, falamos sobre manutenção. Mas antes da gente encerrar, galera, dá um recado final, e aí, China? Dá um recado pra galera. Manutenção preventiva é muito mais barato que a corretiva. Então mantenha os bichinhos em ordem aí. Recados finais. É isso aí, gente. Eu acho que a moto é um grande prazer. Quem anda de moto sabe que é isso, mas tem que usar com consciência, proteger, fazer um bom curso de pilotagem, fazer uma manutenção preventiva. Aí dá pra andar com segurança, sem problema nenhum. E anda sempre com 50 centavos no bolso, que nunca tu sabe, né? Pra dar aquela molinha ali, né? Galera, muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. E fica ligado que ainda vai ter muito papo de garagem aqui com o pessoal da Castrol. Valeu, tamo junto e bora pras próximas. Brap, né? Não era. Estrada.